reclamando no grupo da escola, da turma, só que o... Estamos no ar. Opa, estamos no ar, vamos ver se já alguém aparece aqui para dar uma boa noite pra gente. Já temos, o Vitor, o Thiago também, então é isso aí. Estamos no ar, boa noite pessoal. Começando mais um Troféu Debate. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2020. Iniciando aí um Troféu Debate hoje com motivos de sobra para comemorar, né? Depois da vitória no Clássico ontem lá no estádio Orlando Scarpelli. Chegamos para mais um Troféu Debate aqui direto do It's Coworking para trazer as repercussões aí do jogo de ontem, né? Aqui comigo o Felipe Silva. E aí, Felipe? Boa noite. Tua saudação inicial nessa segunda-feira de vitórias. Boa noite, Rafael. Boa noite, Zé Walter. Prazer recebê-lo novamente aqui no programa. Já me antecipei na apresentação aqui. Boa noite para o meu pessoal que está em casa aí. Fazer um programa pós-clássico com vitória é bom, né? Desde 2018 a gente não fazia, né? Porque desde aquela vitória lá com o gol do Rodrigão também no Scarpelli. E eu diria que acho que pouca gente discorda, né? Que o Avaí tem o melhor elenco do estado, fez as melhores contratações. Só que esse elenco ainda não mostrou seu potencial por questões de jogadores lesionados, pessoal ainda entrando, a forma física ainda não é ideal, mas acho que ontem a gente viu a primeira amostra assim, do poder desse elenco. O Avaí ganhou, na minha opinião, porque é melhor. Um jogo relativamente equilibrado, o Avaí teve mais bala na agulha para fazer 2 gols, não sofreu nenhum, foi bem na defesa e ganhou o jogo. Então é isso, primeira participação do Felipe. Aqui nosso convidado José Walter, repórter aí que cobre o Avaí e o Figueirense agora também no seu dia a dia. Não, só o Avaí por enquanto. Por enquanto só o Avaí? Isso. Então corrigindo a informação. E aí, Zé, boa noite, prazer de ter aqui mais uma vez. Valeu, obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo com vocês, muito legal. Agora trabalhando de forma independente lá no Twitter, né? Trazendo notícia do Avaí. Então, para quem não me segue lá no Twitter, José Walter Fute, eu sempre trago tudo sobre o Avaí. É isso aí. Então, para quem está procurando aí um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da Grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br e saiba mais aí sobre as atividades aqui do It's Coworking. Meu amigo Felipe, então ontem foi no Orlando Scarpelli, venceu, né? O clássico diminuiu aí a diferença, né, já que está atrás historicamente. A segunda... Mas diminuiu porque o Avaí ganha e está sempre pois lá 5 jogos de diferença. Aí descobrem lá um torneio início nos anos 40, mas nos últimos 10 jogos aí a segunda vitória do Avaí, né? Também tem muitos empates aí nesse meio, mas enfim, clássico não se joga, né? Se ganha. E o Avaí foi lá ontem no Scarpelli e ganhou. Qual a tua avaliação aí desse jogo? Tem outra frase sobre clássico que tu que moraste em Portugal deves conhecer, o derby do Minho, né? Aquela região do Minho em Portugal é Vitória de Guimarães contra o Braga. E numa vez o treinador do Guimarães, Abel Ferreira, se não me engano, falou falando sobre o clássico, que é um jogo quente para homens de cabeça fria, né? Então acho que explica um pouquinho o Avaí ontem, né? O Avaí soube se comportar no clássico no seguinte sentido, não administrou bem o clássico, acredito que pela experiência do time. O Avaí começou melhor, né? As chances do primeiro tempo, a grande maioria foram do Avaí, até fez o gol anulado, acho que bem anulado também, do Jonathan, até saiu o primeiro gol, ali foi aos 29, né, do primeiro tempo. O gol um golaço do Pirlo Castro, né? Mas o Pirlo não tinha aquele chute, né, Rafael, como diz nosso amigo Felipe Borges. Aí, a partir dali o Avaí começou mais a administrar essa vantagem. O Figueirense teve uma chance clara, né, que o Betão salvou em cima da linha. No segundo tempo, daí sim, o Figueirense veio para cima, teve mais domínio territorial, como dizem, né? Chegou a botar uma bola na trave e tal. Mas a impressão é que o Avaí não se desesperou, né, em nenhum momento. E aí
acho que quando o Figueirense estava mais em cima, vem o segundo gol e aí o jogo virou aquilo que a gente viu, né? Liquidou Não teve eles. mais jogo, né? Aí virou judô, teve de tudo, né? Então acho que não foi o jogo não foi nem muito bom nem muito ruim, foi um jogo na média, assim, bom, dá pra dizer assim. Acho que o Avaí também fez um jogo bom nos primeiros 30 minutos, depois mais administrou. Mas, como eu falei, acho que eu vejo já uma pontinha de... Assim, ó, esse time tem mais bola que os outros, né? Acho que dá para melhorar bastante ainda. O Inácio jogou com 3-4-3 mais bem definido. Teve o Rildo, né? Então ele tá começando agora ele tem o Rildo, daqui a pouco pode ser que o Getúlio volte. Ele vai ganhando essas peças, né, para montar esse time que eu acho que está na cabeça dele. Então, além da vitória no Clássico, que Clássico é sempre um campeonato à parte, né? São aí 96 anos já desse campeonato aí que a gente joga contra o co-irmão. Além disso, a gente vê um pouquinho de melhora de perspectiva de o Avaí impor a sua melhor qualidade no campeonato. É isso. Zé, ontem mais uma mudança aí do esquema, Zé, o Augusto Inácio fazendo um 3-4-3 dessa vez, vinha sempre aí numa linha de 5 e tal. Acho que ele foi com o que tinha de melhor mesmo, ou forçou um pouco a barra ali com o Rildo? Cara, a tua avaliação? Acho que ele deu uma forçadinha de barra com o Rildo. Acho que talvez poderiam ter colocado outro jogador ali, se bem que os outros atacantes que o Avaí tentou ali também não mostraram muita qualidade, né? E o próprio Rildo, quando entrou no último jogo, né, do Avaí contra o Brusque, também pouco mostrou, né? Então eu achei um pouquinho forçadinho assim o Rildo ali. Acho que talvez se tivesse colocado uma peça a mais ali no meio de campo, talvez poderia ter tido um melhor jogo, né? Poderia ter um meio campo um pouco mais povoado. Eu acho que o Felipe, ele ilustrou bem como é que foi o jogo. O Avaí teve ali sua melhora, fez o gol. No começo do segundo tempo, o Figueirense jogou um pouco melhor. E o Avaí depois fez o segundo gol. E aí a gente viu todas aquelas cenas lamentáveis, né, que aconteceram. Então, na minha visão, já tem um pouco do toque do técnico do Augusto Inácio, né, nesse time. E é engraçado, né, como é que uma vitória no clássico pode mudar tudo, porque até o momento do jogo tinha uma certa tensão, já se falava que talvez se houvesse uma derrota, já talvez o Augusto Inácio poderia sair, né? Sim. Mas uma vitória mudou tudo, né? E é até uma coisa contrária que aconteceu com o Figueirense. O Figueirense vinha numa uma melhor expectativa para o jogo e agora já não está tão bem assim, né? Então, uma vitória diz muita coisa, né? Sim, não, até porque a vitória escancara mais os erros, né? Eu acho que nesse momento que o Figueirense esteve melhor no jogo ali, que foi no segundo tempo, demonstrou também uma fraqueza enorme, porque foi melhor territorialmente, até o próprio Inácio falou isso depois na coletiva, né, que nos empurrou para trás e tal, mas foi uma questão meramente territorial, não teve, né, um show assim de defesa do Frigeri, ou uma pressão, então achei o time do Figueirense muito fraco, então não conseguiu explorar isso, que são coisas que talvez não tenham ficado muito à vista assim, no último jogo, né, no jogo que fez contra o Joinville, que inclusive virou ali no final do jogo. Olha, achei que o Inácio, assim, ele é um cara que quando ele chegou, ele falou que ia jogar no 4-2-3-1 e tudo mais, depois ele começou a dar, eu não vou nem dizer dar indícios, porque ele é um cara muito direto, ele falou, olha, me pediram para jogar de um jeito, mas não dá, porque não tem gente aí suficiente para isso, então eu vou jogar desse jeito. E ele começou a montar aí os seus esquemas um pouco mais defensivos, aí a priorizar um pouco mais a defesa. E ontem, mais uma vez, aí jogando com 3 zagueiros, né, num 3-4-3 com o que ele tinha de melhor. Acho que talvez essa questão do Rildo, se não tivesse a hora, mas também quem entraria, né, ontem no lugar dele. E acho que depois de muito tempo, cara, muitos anos, o Avaí chega com uma superioridade bastante considerável contra o Figueirense. Acho que ontem não se tinha dúvida de que o Avaí tinha um time melhor, seja no papel ou seja apresentando aí no futebol, e a minha preocupação era essa, que o Avaí não ia conseguir se impor, mas se impôs. Acho que dominou o jogo de uma maneira bastante confortável no primeiro tempo
e nas oportunidades que teve, guardou. Teve, além dos gols, uma jogada que o Arnaldo toca para trás e o Rildo chuta por cima. A falta do Valdívia. Depois a falta do Valdívia, alguns lances de cabeça ali em escanteios, mas o Avaí foi bastante letal. Aliás, como assim, tá né? boa a bola aérea do Avaí, né? Isso que o Marquinhos Silva Marquinhos saiu. Silva escalado no passado com a justificativa da bola aérea, né? E aí não fazia um gol, vai tomar um gol de bola direto. Pois agora, rapaz, o Avaí faz gol de cabeça, o segundo gol não foi, né, um gol de cabeça, mas saiu da jogada do Zé Marcos. Coisa linda, hein? Teve um bom crescimento dos laterais nesse jogo, né? O Arnaldo e o Capa ali foram muito melhores do que estavam nos outros jogos, né? Ah, sim. Achou? Eu acho. Bom, o Arnaldo a gente era mais incógnita que o Capa, né? O Capa a gente já conhece, sabe que ele depende muito de uma questão física superior e ainda não tá longe desse perfil, mas acho que o Arnaldo é um que está, né, subindo aí no conceito. Jogar também numa segunda linha, acho que facilita para isso, ele é um cara ofensivo, então basicamente jogando do meio para frente ali ajudou, participou bem, fez uma boa dupla ali com o Valdívia, eu achei no primeiro tempo. Mas o Capinha, enfim, ele é um cara que sabe o que é o clássico e tal, então eu acho que ontem ele se superou, né? Foi a melhor partida aí que ele fez aí até então. E a gente tinha muito medo, eu, né, do lado esquerdo da defesa, não gostei dos outros jogos, achei que o Capa e o Zé Marcos ali tomando bola nas costas direto. E nesse jogo, por onde o irmão mais criou no segundo tempo ali, foi pelo outro lado, né? Diego Gonçalves é o nome do atacante deles. Ele caiu mais para aquele lado ali e trouxe problema ali pro lado direito. Mas assim, sobre eu acho assim, o Avaí trouxe o Augusto Inácio no modismo do treinador luso, né? O Santos também trouxe né? O Flamengo. Clube de regatas, o clube do o abnegado, né? Que torce pro Flamengo e às vezes pro Avaí. Mas eu acho, assim, sem querer ser de mãe de Ná, eu acho que nós vamos ver muito pouco assim, de Jorge Jesus no estilo. Acho que o Avaí vai jogar um futebol muito mais pragmático e não acompanha a carreira do Augusto Inácio, mas pelas coisas que a gente lê de Portugal, pela entrevista que a gente fez com o Rui Malheiro, pelos números dos times do Augusto Inácio, que mesmo quando foi campeão teve o 6º ataque, né, trouxesse aqui, em outras campanhas também que ele fez lá em Portugal, o time dele nunca era assim, que fazia muito gol, toma pouco e faz pouco, geralmente. Eu acho que a gente não vai ver o Avaí dando muito show, assim, vai ver um time mais pragmático do que esse futebol espetáculo ali que até não tem a mesma bola, claro, mas num estadual o Avaí teria condições de jogar assim mais pra frente, tá? Mas eu acho que nós não vamos ver muito disso, tenho essa impressão. E acho que esse esquema com 3 zagueiros ele não vai querer desmanchar. Pela coletiva dele ontem, falando da importância de organizar a defesa e tal, eu acho que ele tá na cabeça com esse esquema com 3 zagueiros, sabe? Dali pra frente para mudar um pouquinho. Faz um 3-4-1-2, 3-4-3. Ele chegou a falar em 3-5-1-1 nos jogos anteriores, né? Ficava o Valdívia, esse 1 e mais um ali na frente, que chegou o alemão, o Jonathan. Como é que ele fala Jonathan? Jonathan. Então, eu acho que esse esquema 3 zagueiros aí vai ser difícil ele mudar, eu acho. Mas eu acho também se tá dando certo. Dando certo. Quer dizer, deu certo ontem, né? Não, sim. O Brusque não deu. Porque assim, deu certo. me incomodou um pouco o discurso do começo, dizer que assim, vou jogar no 4-2-3-1, ponto. Eu não sei, acho que às vezes a situação se mostra de um jeito que tu jogue de outro jeito e que dê certo. Foi o que ele fez, eu achei claro. corajoso da parte dele. Então, já mudou assim, no segundo jogo já. Claro que depois todo mundo tiver em condições, e agora com o pessoal que está chegando, talvez ele volte a testar esse esquema, mas queria ver isso de forma natural, entendeu? E não uma coisa imposta. Vai estar jogando bem, ganhando jogos, tá lá numa fase, sei lá, passou de fase na Copa do Brasil, tá lá nas fases finais do estadual. Não, mas agora que eu tenho todo mundo, sou obrigado a jogar no 4-2-3-1. Não sei, acho que é uma coisa que ele pode tratar de maneira mais natural, né? Se está funcionando, não tem por que mexer. E pra ti, Zé, quem foi o grande destaque aí desse time do Avaí de ontem? Cara, ali teve alguns jogadores que tiveram um desempenho legal. Eu gostei da parte defensiva. Achei o Arnaldo... Defensiva não, né? Porque lateral nesse esquema foi ofensivo, né? Gostei do Arnaldo ali, teve umas boas subidas. Eu acho que o Pedro Castro,
ele teve um desempenho melhor porque ele jogou ali como um segundo volante, né? E não como primeiro volante, como em outros jogos. E ali quando ele não precisa tanto marcar, eu acho que ele pode se sair melhor. O Jonathan ali teve um bom desempenho junto ali com o Valdívia. Então, assim, escolher o melhor pra mim é um pouco difícil, mas diria que foi esse. Acho que o Avaí teve, no geral, ali, esses jogadores que eu citei ali, um melhor desempenho. E o Bruno Felipe? Silva também ganhou muito ali no meio campo. Né? Enquanto ele teve fôlego, né? E que foi, aliás, uma característica desse time do Avaí. O Avaí, enquanto teve fôlego, a gente viu que, pressionou, fez bastante jogada, depois, naturalmente, o time cai fisicamente. E aí era uma preocupação que a gente já tinha, né? Afinal, temos o Rildo, que já passou dos 30 anos, vem de uma longa inatividade, Bruno Silva, enfim, o Betão, tem mais de 30. Betão, o Capa, que está... né, visivelmente não está no melhor da sua forma. Então era uma preocupação que a gente tinha já desde o começo. Mas, Felipe, alguém que tu destacarias no campo de jogo? Eu destacar, acho que o Pedro Castro, né? É um jogador muito criticado por motivos... acho que tu falas... O Betão falou uma coisa que tu sempre fala sobre a questão de ele ter vindo com aquele carimbo de o cara que tirou o Marquinhos do time, né? Mas o Betão usou a expressão que ele substituiu o Marquinhos, né? Mas acho que grudou nele esse ranço, o pessoal agarrou nojo dele assim e não adianta, ele pode jogar bem que não vai. Eu acho que um jogador para a Série B, para um time que tem um poder de investimento do Avaí, acho que é um jogador bastante útil no elenco, porque ele pode, como jogou ali, jogar mais um pouquinho à frente, né, como um segundo volante, ou um volante que sai mais pro jogo. Ele pode fazer o primeiro, não é a melhor função dele também, acho, mas ele pode até jogar de meia também. Não é um meia brilhante, não é o Zidane, mas... Não, longe disso. Mas ele pode fazer essas três funções no meio campo ali. E eu acho que é um jogador útil para ter no elenco. E achei legal, fez um golaço, um bonito mesmo, de fora da área. Sim. Olha, lá do meio da rua. Um dos gols mais bonitos que acho que entra no top 5 aí de gols do Avaí no Clássico que eu vi. Me lembrou um pouquinho o gol do Dão, em 99, na Copa do Brasil, 2-1 lá. Só que foi de falta. Sim, o cara rolou e o Dão deu uma bucha de longe lá. E foi no outro gol, né, do Dão. Mas eu acho que destacar esse jogador. Hoje todo mundo gosta dele, né? Fez o gol no Clássico, aí todo mundo gosta. Mas acho que o pessoal tem que ter um pouco mais de paciência com ele. Acho um jogador que é bastante útil assim, no elenco. Uma coisa... Eu só queria destacar também, não pela atuação, mas assim... O pessoal usa a expressão fede a gol, mas eu vou usar a expressão mais manezinha, o cara catinga a gol, o Jonathan, cara. Ele fez um impedido aqui, mas ele na Série A, ali entrou no primeiro jogo já meteu gol, no outro sofreu pênalti do Fluminense, não, foi o contrário, né? Primeiro que o Fluminense sofreu pênalti, depois fez gol. Esse gurizão, ele tem a manha do gol. Sim, então, sim. Se ele se não cuidasse, só a manha do gol, né? Durante o jogo, ele recebeu várias vezes contra 2 zagueiros, protegeu, segurou e devolveu, né? Assim, tecnicamente ele parece um jogador muito bom. Ele tem que se cuidar, tem que se cuidar um pouco mais, né? E vai longe se ele se cuidar. E tu, Zé? Sim, o Jonathan ele é um jogador que... Só puxa o microfone um pouquinho mais. Que se posiciona muito bem, né? É um atacante nato, até lembra, assim, pelo menos pra mim, um pouco o Gabriel Jesus, assim, pela característica, assim, de proteger bem e tal, poder jogar como centroavante um pouquinho mais pro lado. Acho que se ele se cuidando, ele pode aí ser um destaque, talvez, não só nacional, como talvez internacional, ir pra fora mesmo. E só para voltar rapidamente sobre a questão do Pedro Castro, eu acho que ele poderia explorar mais esse chute de fora da área, porque ele já fez, não é a primeira vez que ele faz gol de fora da área, né? E quando ele chuta de fora da área, dá pra ver ali que ele tem um bom chute ali, ele poderia tentar mais. Até foi uma coisa que o Avaí deveria ter tentado mais na Recopa, né? Porque a única oportunidade que eu lembro praticamente foi um chute fora da área dele. Se eu não estou enganado, foi um chute fora da área dele. Então ele poderia explorar um pouco mais isso, né? O pessoal lembra daquele gol contra o Santos, né, na Série A. Eu acho que ele fez um contra o Grêmio de fora da área também, não foi? No empate em 2017. Ele tem um gol de falta contra o Flamengo lá no Rio em 2017. Não, aliás, é uma característica que eu até elogiei no Twitter na época. Esse time do Avaí, ele chuta pra gol. Deu pra ver que o Valdívia bate, o Pedro Castro bate, o Wesley chutou quando tu... Então, assim, que bom que ganha mais esse repertório, né? Eu acho que o Pedro Castro, cara, ele tem uma coisa assim que
ele é um pouco reflexo da sociedade maniqueísta que a gente tem. Olha aí, aqui, olha né? aí. Lá vem O filosofia. mestrando, faz aí. Fala. Não, é de que assim, ou tu ama ou tu odeia, entendeu? E aí se tu faz uma ponderação como essa do Felipe, não, eu acho que ele é um cara útil, mas é horrível, pega pra ti. Não, cara, ele tem essa utilidade. Eu acho que ele tem essa pecha de ter substituído o Marquinhos e tudo mais. E eu convido o torcedor havaiano a fazer uma outra reflexão. Muita gente bota no Twitter, às vezes, né, nas redes sociais, pô, entra técnico, sai técnico e o Pedro Castro está sempre jogando. Vamos fazer a lógica inversa. Desde que ele entrou, ele já foi treinado no Avaí por 5 treinadores. Treinador brasileiro, treinador estrangeiro, treinador novo, treinador velho, treinador medalhão, treinador estudioso, Mais e está sempre jogando. menos retranqueiro. Será que não é porque ele apresenta um bom rendimento e a gente está na cegueira de criticá-lo de qualquer jeito e não vê isso? Né? Chega um cara de Portugal que nunca teve no Brasil, bota para jogar. Chega o Valentim, que é um cara estudioso, né, da parte tática, bota para jogar. Chega o Geninho, que é um cara, né, experiente, bonachão, bota para jogar. Todo mundo bota o cara para jogar. E a torcida tá sempre pedindo alguém que nunca viu. Já viu? Ano passado era o Wesley. Tem que sair e tem que botar o Wesley. Wesley não esse, o Wesley da base. Da base. Uhum. Tem que jogar o Wesley. Tem que jogar o Wesley. Cadê o Wesley? Né? Então, assim, convida aí os colegas a fazer essa reflexão, entendeu? Vamos tirar um pouco a paixão, né? Ou o ódio, enfim, e analisar um pouco mais, né? Realmente essa utilidade. Ninguém está aqui dizendo que só porque ele fez um gol ontem ele é um grande craque do futebol. Não é. Mas ele é um jogador que tem a sua utilidade, em especial na Série B. Que não para ser titular, mas acho que em condições normais de temperatura e pressão, daqui a pouco vai ser Bruno Silva, na meia cancha ali, né? Bruno Silva, Valdívia, Wesley. Se o Adrian, né, ganhar a posição no meio, pode ser que jogue com o Bruno e o Wesley mais recuados e tal. E o Pedro sendo esse cara que joga num terceiro cartão amarelo do Bruno Silva, que vai acontecer com bastante frequência, ele vai ser útil nesse andamento do jogo, né? Então fica aí a reflexão ao amigo internauta. Deixa eu passar aqui na rapaziada dos comentários. Estamos com a audiência lá em cima, é só vir o Zé Walter, né? Vem um convidado, a gente já vai para as alturas. Também ia falar que a vitória no clássico não ajuda, né? Com certeza. O Mário Felipe tá aqui, o Trote já estava cobrando aqui no meu WhatsApp a presença do Troféu Debate, já estamos no ar. O Thiago Lauter está aqui também, um grande ouvinte nosso. Enfim, um programa comemorando vitória no clássico ainda por cima, exatamente. O Bruno De Favre está aqui também, Bruno Silva Rei. O Marcos Aurélio Regis, o Avaí precisa de um volante rápido. O Samuel Moro Jacques dizendo que o Zé Walter é um ídolo. Diego Correia também, o Dieguinho está aqui, boa noite, seus cambada de Pirlo Castro. Dieguinho, falei com ele lá ontem. Jefferson Silvano também, pedindo para mandar um abraço pro pessoal da Zimba. Um abraço lá para todo mundo. Beno Kisser também, Douglas Kraus. Ele que fez a pergunta de quantos clássicos estão na nossa frente aí, o Figueirense, Felipe. Cara, existem assim umas 30 contagens, né? Tinha uma contagem clássica, né, até meados dos anos 2000 ali, 2004, 2005, aí foi lançado um livro com uma outra contagem, que é o livro do Polidoro, né? Era o livro do Jairo Roberto Souza, que era um historiador que ele excluiu alguns clássicos de torneio início, que eram jogos que tinham menos de 90 minutos, era aquele jogo assim que tem meia hora e decide se empatar quem teve mais escanteio, sabe? Umas coisas meio assim. Tinha muito nos anos 60, Isso, 70. O torneio início era bem tradicional, sempre tinha esse torneio todo ano e tal. Aí outra contagem. Daqui a pouco aparece o livro do Avaí, aquele do Alexandre Barreto, uma terceira contagem. Então é um rolo. Se eu não me engano, na contagem mais aceita aí pela imprensa, acho que é 4 vitórias agora. O Figueirense tem a mais 148 a 144, algo assim. Mas aí depende de quem conta. Quem conta. É isso. Quem mais está aqui? A Rosângela Serafim, mãe do Vini, né? Era a Rosângela Serafim, a mãe do Vini? Sim. Vinícius Serafim Belo. É isso aí. O Jean Carlos Gonçalves também, boa noite. Ontem ganhamos como o Avaí, com raça, garra e alguns momentos de técnica. Saudações azul. Quem mais está aqui também? O Juliano Neves, que nós conversamos com ele lá na ressacada, no jogo contra o Brusque.
Um abraço pro Maicon Zunino, que conversei com ele ontem lá no Scarpelli, ele que assistiu a gente durante o nascimento, não durante, né, mas enfim, enquanto estava no hospital após receber a sua filha. Um abraço aí. Tá nascendo na prega, eu tenho que ver o Rafael comentar aqui. O pessoal tá o gol de fora da área contra o Grêmio é aquele contra o... Não é o do Simeão? O pessoal tá falando aqui, Não. Felipe Não. Bonatelli. Contra o Grêmio. Do Grêmio na ressacada. O 2x2, acho que foi de fora da área. Lembra Fez até um que gol. teve um lance do Maurinho que ele botou pra dentro, chutou de fora, foi no travessão até, que seria o gol da virada. Isso. Esse, É o o segundo turno de 2017. É o empate na ressacada. Ah, tá, é aqui. Aqui. O do Simeão foi lá na lá arena. fora, né? Uhum. O Lucas Barbosa disse que o problema do Pedro Castro é que ele recua muito a bola, parece caranguejo, mas gosto quando o time bate de fora. O Diego de Souza aqui pergunta, né? Ironicamente, Valentim, estudioso, calça colada. Né? Mas, enfim, veio como um treinador com essa... O Oclins passa a impressão que é CDF. O Diego Pinheiro aqui começou um endeusamento ao Pedro Castro por causa do gol no Clássico. É fraco, ponto. Não é questão de ódio, é questão de lógica. Tá aí 4 temporadas e nunca convenceu. Bom, eu tenho uma opinião diferente, não é também por causa do Clássico. Se acompanhar... se vê o programa aqui... A gente sempre diz que ele, nesses termos, é um cara útil, é um cara que pode jogar em algumas posições, não é nenhum absurdo assim ele hoje está jogando, né? Teve um espectador que comentou sobre o Avaí ter um volante rápido, né? E faz sentido. Tudo bem que vão jogar a Série B, que como diz o filósofo da arquibancada, aceita tudo, né? Mas o Avaí não tem realmente esse volante mais ligeiro, assim, né? Sei lá, há 10 anos seria o Wesley. Mas hoje já não dá mais. Eu acho que é algo a se pensar. Realmente, o Bruno, o Pedro Castro e o Wesley são mais tocador de bola, assim, né? Esse volante que faça mais esse vai e volta e tal, talvez seja um perfil a procurar aí. Mas acho, pelo que as informações aí, né, Zé? O Avaí vai encerrar por hora as contratações com as vindas do Vinícius Jaú e do Kelvin, que está fazendo exames e a princípio o atacante depende que como é que vai estar o Jorge Jesus, né? Depende dos exames, o cara aí, jogou no Palmeiras e tudo. Como é que vai estar o triglicerídeo dele para ser aprovado, e com isso vai encerrar aí as contratações, né? Aliás, eu informo que eu conheci Jorge Jesus nesse jogo do Kelvin. Esse jogo passou em algum canal de TV a cabo, que eu acho que é a ESPN. Sport TV? Era Sport TV. Mas vamos saber tudo. E eu vi esse jogo. Porto e Benfica, lá no Porto, né? Acho que era a penúltima rodada e o Benfica estava na frente. 2 pontos ou 1 ponto, não sei. E na última rodada jogar com uma galinha morta lá, então ele tinha que empatar lá no Porto para jogar o último jogo em casa com, sei lá, um Moreirense da vida e ser campeão. E tava 1-1 e aos 40 e tanto, 48, sei lá, o Kelvin fez o gol da vitória. Eu lembro do Jorge Jesus, tem a imagem até bonita e triste ao mesmo tempo, né? Sai o gol, ele se ajoelha assim, bota a mão no rosto, além das cabeleiras bem vastas assim, daí, ali conheci o Jorge Jesus. E hoje está treinando o time que muita gente gosta ainda. É verdade. Inclusive um abnegado. Zé, o Avaí então encerrando o ciclo de contratações aí com esses que estão chegando. Sim, né? Tem o Vinícius, que em Portugal chamam de Vinícius Ferreira, mas aqui vamos chamar de Vinícius Jaú, né? Tem, que está praticamente tudo acertado, né? Tem o Kelvin, né? Que é aquele famoso jogador, como vocês mesmos citaram, né? E também tem o Adrian, né? Que ainda não foi anunciado, mas já está treinando, já está fazendo toda a questão física aí. Então, em tese, por aí, até o começo da Série B, o elenco tá fechado. E eu acredito que foi as peças que eu precisava, né? Que era ali pontos ali, talvez mais um cara ali pro meio. O Leonan também, né? Que chegou aí essa semana aí, que é um lateral, parece de uma boa qualidade. E o bacana é que ele veio, assim, ele não veio emprestado pro Avaí, o Avaí adquiriu ele, né? Isso é uma coisa interessante, contratar jogadores aí, que nem próprio fez com o Thiaguinho, né? Que se destacou na Copa São Paulo, o Avaí viu ele na Copa São Paulo e adquiriu ele, 70% dos direitos dele e tal. Então, já mostra aí uma visão diferente de mercado, né? Então, bem interessante isso. Eu acho que o elenco tá bem bom. Eu falei da questão do volante rápido, concordei, mas assim, também se for pra Série B com o que tem, tá bom, dá pra... Claro que tem que melhorar um pouquinho, assim, para que se quiser brigar, assim, passar a Série B inteira no G4, né? Mas acho que o Avaí tá com um bom elenco para estadual mesmo. Eu acho que
com mas alguma folga, o melhor elenco. Vocês não acham que, por Assim, exemplo, dos nomes, né? uma das Papel reclamações de- que o Augusto Inácio fez ultimamente era de que tenho jogadores rápidos para jogar do jeito que me pediram, mas eles não estão prontos. Sim. Que era sim. Getúlio, que era o Rildo, que era, enfim. Os que trouxeram, o Adrian precisa de tempo para jogar. O Kelvin ainda vai fazer exames. Acho pouco provável que, se aprovado nos exames, esteja à disposição dali uma semana. Deve também ter algum período aí de adaptação. Então, eu não sei, sinceramente, a condição do Vinícius. Não sei se ele tá apto. Em tese, ele vai jogar pela primeira vez no elenco principal. Porque ele até poucos meses atrás, até a sua última passagem aí pelo Benfica, ele tava no time B do Benfica, sub-23 ali. Mas né? digo, tava Tava jogando. em atividade. Sim, tava em atividade. Tá, então, enfim, o que tudo indica vai chegar pronto para jogar, como foi o Leonan, que também veio, fez toda a pré-temporada com o Atlético Mineiro. O Avaí estava de olho nele desde a época que ele era do Marcílio Dias. Ele e o Cleiton, goleiro, que foi vendido agora pro Red Bull Bragantino, né? O goleiro reserva do Atlético Mineiro. Os dois eram da base do Marcílio Dias. E o Avaí queria já os dois na época da base. Os dois acabaram indo pro Atlético Mineiro. E agora, né? O Avaí Depois de trouxe o várias Paulinho e o Luandres. andanças da vida, né? Os dois acabaram aqui no Avaí. Os dois não, só o Leonan, né? O Cleiton não. Mas são jogadores que o Avaí já vinha, já eram desejos aí antigos, ainda na época da categoria de base. Sim, é essa reclamação do Inácio. Estão me cobrando algo que ainda não tenho plenamente esse elenco, mas estou pensando já na Série B, ali, né? Ou então na reta final do estadual, que vai ser ali para abril. O Avaí já vai ter esses jogadores, se não assim no 100%, pelo menos os 80% desses caras aí vão estar aptos a jogar. Mas, claro, o pessoal queria que ganhasse do Brusque na Recopa, então aí é demais também, né? Sim. Aliás, acho que o Avaí deveria ter jogado as claras assim, né? Olha, pô, cara, são 10 times, classifica 8 no estadual, né? Então, assim, sei lá, no meu planejamento, né? Se eu fosse presidente do Avaí, como diz o Miguel, aquele jogo contra o Brusque aqui seria a primeira vez que eu estaria colocando em campo para soltar as pernas e tal. Mas, enfim, são 30 dias, né? O Inácio foi apresentado ali dia 3, 4 de janeiro, então tem um mês de trabalho, o cara tem 5 jogos já. Já enfrentou pressão, já perdeu, já foi vaiado, Quase caiu. Quase caiu. Quase caiu, não sei se houve, mas assim, não, mas teve comentários. Uma derrota ontem, não duvidaria que ele já estivesse balançando no cargo, né? Uhum. Já caiu em polêmica, já se explicou. Aliás, ele falou, né, que às vezes ele usa um termo que lá em Portugal tem uma conotação, aqui tem outra, né? Ele pediu até... Da falta de caráter lá. Isso. Mas enfim... Aliás, eu gosto muito das coletivas dele, só desculpa interromper. Eu acho que ele é muito sincero, ele traz uma visão que é diferente do que a gente tem aqui. Ele falou da questão de jogadores simular falta ou ficar muito tempo ali jogado no chão quando tá ganhando. Inclusive dos jogadores do Avaí ele falou isso, que isso tem que mudar no Brasil, e eu acho que ele tem razão. Nem tudo que ele vai falar também, ele traz a cultura dele, que nem sempre é melhor do que a nossa, mas assim, ele traz um outro olhar, né? Ele, enfim, qualquer treinador estrangeiro, o São Paulo ano passado, os portugueses estão aí esse ano. Eu acho bom isso aí, cara. Como eu imaginava, há esse choque de cultura. Eles são bastante sinceros, né? Isso, os portugueses, de modo geral. E eles falam, né? Você vai perguntar, ele vai responder. Então, assim, fica a dica aos repórteres aí. Ele pergunta, ele vai responder. A não ser uma coisa, sei lá, a punição do Bruno. Talvez ele não... É um assunto jurídico, ele talvez até diga que não vai se envolver. Mas, Augusto, uma vez jogou bem? Não. Ele não vai dizer, pois é, fomos prejudicados. Ele não vai. Ele vai... Até isso que ele falou ontem na coletiva... Né? Qual o treinador iria admitir cera do seu time como uma coisa ruim? Uhum. Ele nunca ia fazer isso. Ele vai reclamar num dia que o adversário fizer. Sim. Mas nunca vai se colocar na crítica junto. Olha, não lembro de ver um brasileiro falar isso. Eu não lembro. Mas enfim, para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 3375-0040 e saiba mais. O pessoal está perguntando já aqui nos comentários, né, que o assunto, obviamente, o rolo, vamos dizer assim, tomou conta aí dos noticiários hoje, né? Então
não tem como a gente não falar daquilo, né? O pessoal está perguntando quantos jogos de suspensão. Acho que o procurador ainda vai oferecer a denúncia, mas o artigo no qual ele vai ser enquadrado dá de 4 a 12 jogos aí de suspensão. Lamentável, né, Felipe? Eu acho tudo que aconteceu ali, né? É tanta gente errada nesse episódio que é difícil ter... Bom, eu não vi a questão da provocação que o Bruno teria feito à torcida do Figueirense. Muita gente falou que ele fez, então... ok. Vou ser bem sincero, assim, às vezes eu acho que as pessoas devem levar um pouco mais na esportiva também, né? Tudo é motivo pra... o cara me provocou ali, não sei o quê. Cara, é do futebol, porra. Também, sabe, né? É do futebol, o torcedor provocou, o cara provocou. E se ficasse nisso aí, tá beleza. Acho que faz parte do jogo, né? Tirar um sarrinho, quem tá ganhando. Bom, a partir do momento que o torcedor invade o campo aí... Aliás, já, com todo respeito, é uma tradição da torcida do Figueirense invadir campo com o jogo andando, né? Os caras estão acostumados a fazer isso e de novo fizeram isso. E aí, cadê a segurança desse estádio, né? Isso aí pouca gente fala também, né? Cadê a segurança de um estádio desse que os caras invadem o campo no meio do jogo? E invade o campo depredando o próprio patrimônio, agredindo por segurança. Não é que ele pulou o muro, não. Sim. Ele empurrou, quebrou o vidro, agrediu o segurança e entrou. Não é a primeira vez, né? E aí temos atuação. Acho que alguém já apurou se o Gladson tem algum conhecimento de arte marcial, coisa que o cara ele fez tão certinho o movimento. Acho que o Gladson teve uma atuação perfeita, tipo, mobilizou o cara, e aí dali em diante, aí o Bruno Silva acho que não fez pouco errado, fez muito errado, né? Não é uma situação que o Bruno, sei lá, tá sendo agredido. Isso aí eu explico pra minha filha de 6 anos, assim, né? Ela, pai, bater errado. Não, é errado tu bater, tu agride alguém. Agora, se alguém vem te agredir, tu vai ter que defender, né? O que não é o caso. O Gladson já tinha aplicado o Ippon ali, que alguém me corrigiu no Twitter, falou que era outro tipo de golpe, mas o golpe do judô ali... Pra mim, bateu com as costas todas no chão e Ippon. Foi assim que eu aprendi na Olimpíada. Então o cara é imobilizado, o Bruno vem pra dar chute, ainda erra o chute, acerta o Gladson. Ali, ó, nessa história, entre o torcedor e o Bruno, o profissional é o Bruno. Ele tem que se comportar como profissional. Num ramo sério da economia, ele seria muito cobrado pela sua chefia hoje. Não sei se aconteceu no Avaí, espero que tenha acontecido. Quando eu falo o ramo sério que eu digo, eu acho que até que é capaz de ter gente que endeusou ainda. Não, tá certo mesmo, tem que dar porrada. Eu vi um comentário de que ele foi se defender. Pelo amor de Deus, cara, o cara tá caído no chão. Então, assim, o Bruno, se pegar a punição, não dá pra dizer que é injusto. Tá? Não dá pra dizer que é injusto. O cara foi dar um... Eu não sei qual artigo está previsto, agredir um torcedor, não sei. Até me ocorreu depois se no jogo podia ele receber algum cartão, não sei. Não sei se está previsto na regra isso. Ele ainda faz parte do jogo. Atitude poderia, esportivo, claro. Tanto que se dá briga e às vezes o pessoal vai pra rua quando acaba o jogo, né? Vai reclamar com a arbitragem. Não sei, mas foi com um torcedor, não foi com o jogador, não sei como é que se enquadra nessa situação. Eu vi hoje no mas, assim, tá muito errado. Sport que o próprio torcedor foi orientado por um advogado a processar o Bruno por agressão e tal. Pois então vamos ter cenas aí dos próximos assim, capítulos. Eu acho que não dá pra. Acho que tá tudo errado, assim, não dá pra dizer que esse tá errado, esse tá certo. Tá tudo errado a atitude desse que invadiram o campo. O torcedor do Figueirense depois que quebrou o pau entre eles, quebrou mais uma parte do estádio ali do alambrado, e tá errado, muito errado o Bruno também pelo que fez. Aí não tava sendo agredido, não tem esse negócio, cara, cabeça quente. Peraí, o cara tá caído no chão ali, imobilizado. O Gladson tem 2 metros de altura, um armário ali em cima do cara. O que o Bruno tava sendo ameaçado? Do quê? Ele procurou ainda essa situação. Ele foi ali pra fazer aquilo. Né? Sim. Ele tava mobilizado. Eu só acho que as coisas também são bastante separáveis, né? Eu vou até ter bastante cuidado com o que eu vou falar, porque, enfim, pode não ser mal interpretado. Do jeito que foi colocado, e até em veículos de imprensa de fora do Brasil, foi colocado assim: Bruno, de fora do estado, né? Bruno agride torcedor e inicia confusão. Não foi isso. O Bruno não iniciou confusão. Né? Então, assim, eu não tô passando pano. Eu acho que o Bruno fez uma atitude covarde, deve ser punido, agrediu o cara ali sem o menor juízo. Só que o torcedor que foi imobilizado pelo Gladson, ele entrou em campo para uma razão.
que era agredir alguém do Avaí. Sim. Aliás, eu queria entender qual foi a ideia dele. Fantástica, Será que ele né? imaginou que ele ia entrar Sozinho. agredir 7 jogadores no banco, mais comissão técnica, 7 atletas, né? ia sair pelo outro lado e subir e continuar vendo o jogo? Enfim, eu fiz essa pergunta hoje à tarde no serviço e uma colega falou: tu acha que um cara que invade o campo pensa em alguma coisa? E é mais ou menos por aí. Então, assim, o lance da agressão do Bruno é um lance de rede social, que começa a repercutir depois. Então, não dá pra dizer que, por exemplo, o Braulio não colocou na súmula a agressão do Bruno. É provavelmente não viu. Porque tava lá, o cara entrou, o Gladson imobilizou, o Bruno chutou, aquilo teve uma fração de segundos, o chute. E aí o Braulio estava, né, de olho no jogo, ele não viu. Talvez ele foi alertado disso depois, né, através das imagens. Não é o chute do Bruno que inicia uma confusão lá do outro lado do estádio, entre a própria torcida do Figueirense, onde eles quebram mais um pedaço lá do acrílico, né? Então são coisas bastante separáveis, eu acho, nesse quesito. Porque também é um jeito de tu aliviar a derrota, entendeu? Tu tirar o foco dos problemas do clube, no caso o Figueirense, de dentro e de fora de campo, dizendo que, mas não, ignora porque o Bruno estragou o clássico e tal. De novo, não estou passando pano, acho que ele fez super errado, deve ser punido, a atitude dele é deplorável. Mas acho que tem mais elementos aí nessa confusão toda do que simplesmente dizer que a culpa foi do Bruno que chutou o cara e iniciou uma confusão, porque não foi isso que aconteceu. Sim, é mentira isso aí, não é verdade. A confusão, os caras invadiram, depois, pelos relatos que a gente tem até de amigos que se torcem pro co-irmão, as brigas, uma delas que teve foi porque os torcedores do Figueirense foram tirar satisfação com um cara que quebrou o acrílico, aí começou os amigos de um com os outros, né, os amigos do cara com os outros caras a se brigar, então não tem nada a ver com o Bruno isso aí, né? Tô falando da atitude dele, que eu acho que foi... Não dá para passar pano, mas dizer que foi ele que provocou. Eu não acompanhei tanto o noticiário nacional sobre isso aí, tu visse mais. Mas aí é uma fake news. Mas até para quem é acostumado a ir em estádio, sabe que em algum momento ali também acaba surgindo brigas que não tem nada a ver, né? Até eu mesmo vi na torcida do Avaí algumas coisas ali, mas coisas não diria que é normal, mas são coisas que acontecem infelizmente no estádio, né, cara? Não, sim, mas, por exemplo, depois do jogo, lá fora se ouvia bombas. Lá do outro lado, a torcida do Avaí estava toda dentro do estádio ainda, sendo, né, ali a polícia militar esperando para abrir e dando confusão lá à torcida do Figueirense. E o Bruno no vestiário tomando banho. Não rolou uma briga generalizada em função do chute ali do Bruno, entendeu? Então, acho que tem que ter cuidado também para não cair nessa narrativa de que, tá aí, ele iniciou essa confusão toda. Não foi. Não, a única narrativa que isso aí é falso, que eu não concordo, dizer que o Bruno é isso aí, guerreiro, agrediu o cara no chão. Porra, não, tá louco? Isso aí descontar, né? É isso aí. Ver quem está aqui falando, o Beno Kisser, ele estava dentro do campo, aliás, né, ele é fotógrafo aí, eu recomendo a quem quiser seguir o Beno para belíssimas imagens do Campeonato Catarinense. Aliás, uma das imagens dele é do Pedro Castro segurando a camisa, assim, né? Inclusive parece que o Messi imitou o Pedro Castro. Assim. Sim. Ele sabia que o Pedro Castro ia fazer depois e imitou. De onde eu estava, vi um cara entrando em campo, o Gladson rolando no chão com o cara e depois o Gladson machucado. Na hora, só as câmeras de TV pegaram um chute, era impossível o Braulio ver. Provavelmente é isso mesmo. O Leandro Silva aqui lembra ele que desde o ano passado o Figueirense gastou R$22 mil em acrílicos, só com confusões aí. Acho que o clube não está em condições de ficar gastando muito dinheiro, mas enfim. O problema é deles também, né? Quem mais aqui está comentando? O pessoal não está falando muito sobre a questão em si. O Lucas Barbosa pergunta em relação ao Daniel Amorim e o Rômulo, se temos alguma novidade. Zé, tu que está acompanhando lá no dia a dia. Os dois devem voltar para a Série B. O Rômulo, ele até chegou a retornar de novo, mas se machucou de novo. E o Daniel Amorim, ele se machucou, se não me engano, no meio da Série A do ano passado, um pouco antes. No começo ali, né? Ele chegou a jogar contra o Vasco no Rio. Sim, fez o gol lá, né? E aí não lembro se jogou depois. Mas ele deve retornar ali também, mais ou menos no mesmo tempo ali que o Rômulo, também ali pra Série B. Teremos o artilheiro do ano, então, do ano passado, né? Os dois últimos, né? O Rômulo foi de 2018. Quem sabe traz o Júnior Dutra para ser de 2017 também. Pra completar. O Rômulo seria de 2016, né? Foi o Rômulo também, fez 15, né? Foi o Rômulo em 15?
Em 16. Em 15 foi o André Lima. Que quarteto. Vamos ver quem mais está aqui. O Nielsen Fernandes, lembra que o Vinícius disse que está em forma, fez a pré-temporada completa lá no Benfica. Benfica B deve jogar uma divisão inferior lá de Portugal, né? Terceira divisão. Terceiro. Uhum. Marcelo Kremer aqui pergunta se o Jean Martin não pode ser esse volante rápido. Eu Sim. vi pouco dele aqui, ele jogou contra o Brusque, Contra o né? Brusque, Mas não sou capaz de opinar, como mas diria pode ser a Glória Pires. Tem algumas situações de jogo também. Assim, com o que eu falei, Série B aceita tudo, né? Então, não é que seja um jogador fundamental que eu vai precisar, mas é um perfil que não tem no elenco aí, pelo menos dos principais nomes, né? Pode ser o Jean, talvez. A gente viu pouco jogar ainda. O Douglas Kraus aqui diz que o Marquinhos Santos informou ontem que após o jogo, né, que viria um camisa 9 ainda. Até escutei um pouco essa entrevista do Marquinhos. Concordo com ele, eu acho que, olha, para colocar o Jonathan no banco hoje tem que ser o 9. Eu acho que trazer mais um para disputar com o Jonathan acho um temerário, até porque o Jonathan é móvel, né? Pode jogar ali pelos lados. Também. Então, para trazer um cara simplesmente para disputar a posição com o Jonathan ou para ficar no banco pro Jonathan, estão tendo precisa, né? Investe em outra posição. Deixa eu ver quem mais está aqui conversando com a gente. E o pessoal do Narent Goals Avaí, um abraço também pro pessoal lá. O Thiago da Copinha está no elenco. Então eu conversei com o Diogo na semana passada. O pessoal da Copinha ganhou uns dias aí de folga, né? Então eles estão se apresentando essa semana. Dia 6, eu acho que é dia 5 ou 6 que eles estão se apresentando. Então alguns aí vão compor o elenco profissional. Acredito que o Thiago seja um desses também. Tem mais alguma outra informação nesse sentido, Walter? Nesse sentido, categoria de base já tava parado, né? Como tu mesmo disse. E aí vamos ver. Eu acho que o Thiaguinho também pode ser uma boa opção, né? Pro time, mostrou uma boa técnica. Acho que ele só precisava ganhar um pouco mais de corpo, né? Pra poder. Que ali, aquele magrinho ali do jeito que ele é, talvez ele possa sentir um pouco, né? Na principal. Mas será que esse pessoal do Sub-23 não tá na frente ainda desse da Copinha, ainda pra entrar no elenco e tal? Não, esse pessoal que estava no Sub-23, na verdade, alguns estão no elenco agora, né? Sim, aquele o Jean dele. As opções do meio, tem o Renato, que ainda não entrou nenhuma vez. Mas alguns o Renato entrou aqui contra o Marcílio Dias. Sim, Renato entrou. E tem outros jogadores que estavam ali nesse meio também, né? Então tem que ver como é que vai ser essa questão do Sub-23 também, já que o Avaí joga o aspirante, que ainda não foi confirmado, e a Copa Santa Catarina, né? Então... E no último ano fez uma boa campanha, né? E a Copa do Brasil também, né? Copa do Brasil Sub-20, né? Isso. E uma outra coisa também que hoje foi oficializado o Luan Pereira lá nos Emirados Árabes e oficial lá. E já tá lá pra, quem sabe, ser um nome aí a jogar a Copa do Mundo. Pois é, rapaz. Projeto ambicioso. E tu tens detalhes de como é que foi a negociação? Ainda não, porque cara. O Avaí tinha 50% e o Laranja Mecânica, no lado do Rondônia, né? Tinha os outros 50%. Mas ainda não consegui essa informação, mas eu acredito que o Avaí ele não deve ter vendido 50% total. Ele sempre fica com alguma coisa, né? Então... o Luan tem talento, cara. Eu acho que é bom para ele mudar de áreas aí. Acho que tem muita memória no Avaí, assim, que talvez seja bom ele mudar de áreas para deslanchar na carreira. Acho que tem talento. Espero que ele vá bem lá. Como jogador nosso aqui, né? Cria da base, a gente... Eu assim não sou desses, tem uns que são muito apaixonados por jogador do clube, né? Assim, sei lá, o Firmino faz um gol lá no Liverpool, os caras vão à loucura. Eu não tenho nada contra nem a favor, porque o cara jogou no Figueirense ou não. Mas o Luan, espero que ele consiga deslanchar na carreira, porque talento ele tem, né? Então, e quem sabe render também um dinheirinho para o Avaí, né? Pois é. Transferência internacional, o Avaí ganha sempre aí o percentual. A minha ressalva é porque o mundo árabe, né? Sempre composto por 50 nações países, que ninguém sabe o nome. Mas assim, é um local de pouca revenda. Então assim, esportivamente falando, para o Avaí querer lucrar numa revenda, seria melhor ele ir para um time pequeno, da Europa, tal. É difícil sair alguém do Al Hilal, enfim, dos times lá dos Emirados Árabes. O cara saiu de lá e foi pro Benfica. Saiu de lá e foi pro Sevilha. Não tá muito no radar, assim. Então no quesito revenda ele fica um pouco prejudicado no primeiro momento, né? Porque ele é um cara, ele fez 18 anos agora, né?
Não, ele faz 20 esse ano. Ele faz 20, Faz 20 em desculpa. abril. Mas enfim, recém-completados aí 19 anos no ano passado, então é um jogador ainda bastante jovem. Pode ser daqueles que ficam um tempo lá, depois volta pro Brasil e tal. Ainda tem bastante coisa para acontecer na Foi carreira só um comentário, dele. não quero que o Luan seja só, né, a fonte de recursos para o Avaí. Espero que ele vá bem na carreira dele. Tem esse que não joga no Corrimão, né? Se joga no Corrimão, daí espero que ele vá mal. Sacanagem. Mas o que eu achei curioso é essa história realmente da naturalização, né? Porque os Emirados Árabes, o Qatar vai receber aí a Copa 2022, estaria em busca de jogadores. De onde surge, né? Ele não tem nenhum passaporte asiático, Cara, nem nada. Eu não desconheço as leis do Qatar. Eu sei que nas Olimpíadas tem muito estrangeiro que compete pelo Qatar, velocistas. A seleção deles, metade é estrangeira. Diz que o país é um país de muitos migrantes também. Sim, eles têm 300 mil catares só, super pequeno. O resto é tudo estrangeiro. O Emerson Sheik é Qatari, por exemplo. Inclusive, ele nunca jogou pela seleção brasileira, porque ele já tinha jogado 1 ou 2 jogos pelo Qatar. Então, eu não sei como é que é. Me parece que é mais fácil lá ter a cidadania, o passaporte e tal, do que, por exemplo, aqui ou em países europeus. Mas não... Eu dei uma pesquisada e os Emirados Árabes, a seleção, né, a organização lá, eles estão tentando trazer mais garotos. Porque normalmente, como até a gente sabe, geralmente vai medalhão pra lá, vai jogador que já deu o que tinha que dar, vai lá pra ganhar uma grana e se aposentar, né? E agora eles estão já fazendo um trabalho diferente, estão tentando trazer novos garotos, e não só o Luan foi anunciado lá como um desses jogadores jovens, como também mais 2 ou 3 jogadores também jovens que foram anunciados lá, de outros países, né? Então é um processo que eles estão fazendo lá para que a seleção dos Emirados Árabes tenha maior Eles crescimento. contrataram um técnico que até o cara treinou aqui Eles foram vice-campeões da Copa da Ásia, ou campeões? Emirados Árabes, não me lembro. E vieram aqui para a Não Copa acompanhei. América e tal, e eram Não, esse é o Qatar, né? É o Qatar? O Qatar foi da... Isso. Mas não é É o Emirados Qatar. Árabes. Não, é o Qatar. Enfim, eles têm um projeto de fomentar a seleção, né? Até tem um cara que fez a formação como técnico no Barcelona, que comanda ali a seleção, tanto a principal quanto a de base. Talvez os Emirados estejam no mesmo caminho, assim, né? Estejam se inspirando nessa... Aí, não sei como é que é a legislação lá deles também. Eles veem. É isso aí. Quem está mais aqui conversando com a gente? Leandro Silva. O Luan estava muito acomodado no Avaí, por isso acho que não rendia. O Beno também, acredito que o Luanzinho volta para o Brasil daqui a um tempo. Enfim, me acho pouco provável que ele faça carreira lá durante muito tempo, né? Um cara muito jovem, hein? Tinha muita lenha para queimar. O Diego Silva disse que a bola parada do Avaí melhorou muito com o Valdívia em campo. O Avaí tem tido um aproveitamento bastante interessante, né? Quem mais? O Rafael Galvão diz ele que o Avaí precisa sim de um camisa 9 até para pôr pressão no Jonathan e não deixar ele se acomodar. Que talvez seja o grande problema do Jonathan, né? A gente vê que ele tem muita qualidade, mas não sei, à primeira vista assim, ele parece estar um pouco pesadinho ali. Eu comentar ainda na outra questão ali dos naturalizados, lembrei de um país, acho que é Guiné-Bissau na África também, Guiné ou Equatorial, agora não lembro. Que tinha uns jogadores aqui, um cara jogava no Esporte, um volante, sim. esqueci o nome, que jogava para a seleção deles lá, era brasileiro. O cara nunca tinha ido lá, assim. Aí... Que nem isso aqui me lembra o Timor-Leste lá, e tinha até o Juninho. O Juninho, Timor-Leste, claro, boa lembrança. Vários. Então tem alguns países, talvez os Emirados, como a gente citou o Qatar aqui como exemplo, mas os Emirados que está no mundo árabe também talvez tenha essa legislação mais flexível com relação a... Quem é a representante do mundo árabe no Miss Universo, não tem? mundo árabe, não Porque, sei. né, só tem a da Terra sempre no Miss Universo. Alguns países, né, Portugal é um deles, Irlanda também, tu consegues o visto comprar imóvel, por exemplo, se tiver dinheiro para investir. Uma dessa Não, mas aí. é um visto, né? Não é a naturalização, né? Verdade. Visto Não, de residência. Não é o visto passaporte, né? Tá certo. Então, Enfim, são N regras, né? E aí, o Avaí então joga só no domingo agora, né? Contra o Criciúma, também no estádio da Ressacada. Aliás, muita polêmica em torno desses 5 jogos do Avaí na Ressacada. Contra o Tigre, o que vocês fariam? Poupariam o jogador para a Copa do Brasil no meio da outra semana? Vamos com o que tem?
Olha, eu acho que se eu fosse o treinador, eu acho que eu pouparia, porque é um jogo tem muita importância, é um time muito forte, não vai ser aí um time lá da Rondônia, um time fraco lá de não sei Acho onde. que tava no mesmo pote o Galvez do Acre, se não me engano. Pô, podia ser do Galvez, né? Não, vai pegar a Com todo Ferroviária. respeito ao Galvez. Né? Respeito ao Galvez, tem menos investimento, né? Sim, mas ali é o que? Acho que é 600 mil, se eu não me engano, a primeira premiação da primeira fase. E se eu não me engano, na segunda fase, o Avaí, se passar, não pega vai pegar até, eu acho que um time talvez pouco. Sampaio Correia ou esqueci o nome do outro? É um time que talvez até possa ser menos forte que o time que vai enfrentar na primeira fase. Então ali é praticamente ali, se passar ali da primeira fase é 1,5 milhão aí em caixa, que vai ser excepcional, né? Pro clube em relação à parte financeira. O Avaí que paga 1 milhão por mês para poder sanar a sua dívida. Eu conversei com o cara do diretor financeiro do Avaí, ele falou que a previsão é de pagar totalmente a dívida em 8 anos e todo mês ali é 1 milhão ali, independente de qual divisão tá. Então seria muito importante, né? Mais do que vencer o Criciúma pelo Catarinense, sendo que já venceu o Clássico, aí já tá com a situação encaminhada e que se classifica 8, né? Então, Sim. Se o treinador... É o estadual perfeito para tu Sim. dar pouca importância Pelo amor de e seguir para frente. Né? Se o treinador do Avaí se chamasse Renato Gaúcho, ele ia botar o sub-20 pra jogar esse jogo, né? Ele ia poupar todo mundo, até ele mesmo. E o Evandro treinar o time ali, o Fabrício, sei lá. Auxiliar Evandro ou Fabrício. O Augusto Inácio, ele fala que ele pensa a cada jogo, né? Ele deu essa declaração depois do jogo contra o Brusque e também contra o Figueirense, né? Que alguém perguntou, tu poupasse lá o Bruno e quem foi? Não jogou o Rildo no jogo contra o Brusque? Esqueci outro nome agora. O Jonathan. Bruno e Jonathan, desculpa. Ele, não poupei ninguém, não jogaram porque não estava em condições, eu não poupo ninguém, eu penso jogo a jogo e tal. Se ele seguir essa linha de pensamento, ele não vai poupar, ele só vai poupar quem não tiver condição mesmo, né, jogar contra o Criciúma. Mas eu acho que o Avaí deveria dar atenção especial para esse jogo contra a Ferroviária, eu acho que é o jogo mais importante da semana aí, passado o Clássico, que tem o seu peso, né, pela rivalidade, o jogo mais importante desses primeiros 2 meses aí é esse contra a Ferroviária, pelo dinheiro que envolve, garante mais um dinheiro na próxima fase, então e é um jogo duro, acho que como tu falasse, é um jogo difícil. O Avaí não vai encontrar facilidade lá contra a Ferroviária. E até nem pela questão de poupar, mas também dar uma oportunidade para outros jogadores, né? Eu acho até que o Gladson merecia uma oportunidade. Depois desse gol. Mas talvez aí... Para mostrar outras habilidades. Aliás, falei em tradições do co-irmão que de invadir o Avaí, tem tradição em goleiros que aplicam golpes de arte marcial, né? Vai lembrar do Eduardo Martini. E foi num amistoso. Um amistoso contra o Grêmio, não sei se você volta e lembra desse jogo. Acho que não. 2008, Avaí e Grêmio fizeram um amistoso. O Avaí, antes o Avaí ia jogar a Série B, o Grêmio a Série A, e fizeram um amistoso no ressacado, foi 0-0. O Martini pegou um pênalti nesse jogo, pênalti que o Soares, ex-Figueirense, bateu, estava no Grêmio. O Show Ares. E aí no segundo tempo, um gremista lá quis invadir o campo para abraçar o jogador do Grêmio, acho, não sei. Só que o Martini não se fez de rogada, assim, o cara pulou a placa de publicidade, quando entrou em campo, foi atrás do gol que o Martini estava defendendo, né? O Martins olhou o cara e pegou o cara pelo pescoço e girou no chão e derrubou o cara. Aí chegou a polícia e tal, tirou o cara. Então o Avaí tem tradição nisso também. Eu acho que o Gladson mostrou mais técnica do que o Martini. O Martini foi mais no movimento abafa, né? O movimento do Gladson era mais... O Gladson foi mais técnico, profissional. Mas o Avaí tem tradição nisso aí. E só um comentário que eu queria fazer, até coloquei isso lá no meu Twitter. Vocês lembram do último jogo que o Avaí jogou com portões fechados? Antes do Marcílio, né? Antes do Marcílio. Cara, portão fechado. Eu vou lembrar de um contra o Ceará na Série B lá em Itajaí, mas faz tempo, isso não deve ter sido o último. Isso foi 2005, 2006. Assim, o que eu dei uma pesquisada, o último jogo 2005, Avaí, Grêmio e Avaí pela Série B. Tá, mas lá? Isso. No Beira-Rio. Mas que o Avaí tenha jogado com algum jogo com portão fechado. 4-3 pro Grêmio. 4-3, sim. Foi no Beira-Rio esse jogo. Sim. Mas, Beira-Rio ainda, que aleatório esse, né? Foi, o Grêmio jogou no Beira-Rio. Mas, cara, teve um jogo contra o Ceará em Itajaí. Não sei se foi. Pode ser por reforma do Avaí, não por punição, não? Não me lembro. Mas não, foi portão fechado. Foi em Itajaí e com portão fechado. E eu acho que foi nessa Série B também. Dá uma pesquisada. Vamos pesquisar assim. 2005. Tô lembrando do Léo Mineiro jogando esse jogo. O Léo Mineiro jogou em 2005. Talvez. Eu acho que ele fez até um gol nesse jogo contra o Grêmio. Contra o Grêmio, O que eu tinha visto é que assim, a punição é a perda de mando.
há um dispositivo no regulamento da Federação Catarinense de Futebol de que tu pode jogar, cumprir a perda de mando jogando no teu estádio com portões fechados. Então, ao que tudo indica, o Havaí poderia ter jogado contra o Marcílio Dias no Renato Silveira, por exemplo, ou no Scarpelli, ou no, sei lá, no Paulo Lopes, em algum estádio que tivesse condições de receber um jogo da Federação Catarinense de Futebol. Então, o Havaí optou por jogar com portões fechados. Era uma opção, né, pelo que o regulamento aí prevê. Mas ainda sobre a questão do jogo do Criciúma que eu ia falar, eu acho até que não era pela questão assim de poupar jogador, mas dar uma oportunidade. O Leonan chegou agora, talvez colocar ele pra jogar. Tem o Jean Martin aí que dizem que é bom, então coloca. Tem o Gustavo Pofo aí que, não sei, coloca ele pra jogar pra ver o que acontece. Sei lá, esse tipo de situação acho que não seria nem poupar, é mais pra dar um giro no elenco, né, e tal. Pode até testar uma outra formação nesse jogo, por exemplo. Não, e assim, se ele, por exemplo, ganhar o clássico, deu a ele carta branca. Pro que ele fizer semana que vem. Costas, né? Ele ficou grandão, tá certo mesmo. Acho que é um jeito de dizer, não me encha um saco por um tempo. Então, assim, não vai ser uma crise se ele botar um time alternativo e perder pro Criciúma, por exemplo, não vai ser crise. E se ele faz isso, cara, ele ganha 10 dias de preparação. Porque o jogo é dia 13, só na outra semana. Então, se ele faz isso, ele ia ganhar aí. O jogo foi domingo, basicamente 10 dias de trabalho com o time titular para recuperar jogador, para aprimorar uma deficiência ou outra. Pensando no jogo e pensando também na pré-temporada que não existiu, né? Sim. Ele tem... Não, e pensa no dinheiro, né? Também. Já que não é o presidente deixar bem claro que, né, pensa no dinheiro e tá certo, e é dinheiro, cara. Põe 1 milhão e pouco se passar de fase. Né? Já dá pra comprar um gerador, tal, fazer alguma coisinha aí, entendeu? Então, até para isso. É um dos choques culturais que tem esse aí, que ele reclama bastante da falta de tempo para treinar, uma coisa que um treinador brasileiro iria dizer, não, mas é assim mesmo, tal, mas para ele que vem de fora isso choca, né? Para ele, o Gesualdo do Santos me tem falado isso. Sim. Só para tu ver o nível da nossa audiência. Felipe Matos, do presidente do Memória Havaiana e nosso querido amigo, a estreia na Série B de 2005 foi em Itajaí com portões fechados contra o Ceará, por causa de um rádio arremessado no gramado da ressacada no confronto com o Bahia pelo quadrangular final da Série B de 2004. Então a estreia foi portão fechado e esse jogo contra o Grêmio acho que é o segundo, também com portão fechado. Aí o nosso guru espiritual Matos pode confirmar. Pode Mas vai jogar 2 na sequência, eu acho. E tem um outro amigo do esporte aqui, o Ademir Aze Júnior. Guiné Equatorial é o país que falasse, né? Isso, obrigado. O Diouze, o famoso Tiririca, que jogou no Camboriú, chegou a jogar as eliminatórias pelo Guiné Equatorial, inclusive contraiu febre amarela defendendo a nação africana. As cores do seu país. Esse deu sangue pela pátria. Quem mais está aqui? Deixa eu ver, você está comentando. O Geraldo e Silvia Matos, né? Deve ser um perfil compartilhado aqui. Urra Leão. Quem mais? O Vinícius Belo, nosso colega aqui, também entrou. Enfim, 1h02 já de programa. Acho que vamos encerrando, né, Felipe? Que semana, né? Que 1h02. 1h02, né? O clássico no dia 2/2 de 2020. Acabou 0-2. Semana que se vence o clássico é sempre uma semana mais tranquila, né? A gente pode ficar mais tranquilo. A gente tira aquele sarrinho lá no serviço da turma. Aliás, um abraço para os alvinegros lá do IFSC. São minoria, mas tem, né? O pessoal tá sempre comentando no Zap ali, tirando zoeira. E faz parte, né? Um pouco na Série B eles riram da gente, ganharam o clássico na ressacada, ano passado também, agora é nossa vez. Então acho que a rivalidade tem que ficar por aí, né? E acho que uma semana, a vitória no clássico é um pequeno título, né? Então vai dar não só essa semana, acho que um bom tempo de folga aí para o Havaí respirar, o Havaí, o Augusto Inácio, a não ser que comece a complicar muito no estadual, ameaçar não classificar, o que eu acho pouco provável. Não tem como. Acho que o Havaí vai até a fase final do estadual, até as quartas, né? Com alguma tranquilidade. Acho que tem que prestar bastante atenção nesse jogo da Copa do Brasil, que vai ser jogo duro lá em Araraquara. Espero que o Havaí administre esse jogo contra o Criciúma, não coloque gente que não tem condições, acho que não vai fazer isso também.
Acho que mesmo com um time um pouco mexido, tem condições de ganhar do Criciúma, que não tá também assim em grandes coisas. Apostaria aí num goleada por 1-0, tá bom? E eles também não estão lá essas coisas, né? Nosso querido Bob Horse não tá Faz tempo, né? fazendo um Criciúma... bom trabalho lá. É porque se tu parar pra pensar, cara, olha só. Se o Avaí jogar com um time totalmente alternativo e se poupar para o jogo com a Ferroviária, vai ser mais do que a pré-temporada do Avaí. Sim. A pré-temporada foi de 9 dias, o Avaí teria 10 até o próximo jogo. Então, né, para quem reclama da pré-temporada, reclama de que a preparação não é o ideal, acho bastante coerente e torço para que o Inácio tenha esse peito, né, de fazer isso. Não vai ser a mesma coisa que ele vai ter que treinar o time que vai jogar domingo, né? Mesmo que não seja o time principal. Mas acho que já ajudaria a aliviar um pouco a carga para quem vem jogando e para ele pensar em alternativas para o time principal, vamos dizer assim. É isso? Quer fazer desse o teu destaque final ou quer dar 1-0 mais gol um? do Zé Marcos. Ele tá suspenso, tomou o terceiro Então cartão não vai ser o amarelo. Zé Marcos, como eu disse, vai ser do... É verdade, esqueci disso. Zé Marcos? Aliás, o Avaí tomou um bocado de cartão nesse jogo, né? Pô. 6, né? Acho que Aliás, a arbitragem do Braulio foi horrível, né? foi duro de assistir. Foi duro. O Braulio não foi bem. Então muda, o zagueiro que jogava vai fazer gol. O Rafael, teu xará. Tá fora fora também. por lesão. É. Kundi. Betão? Kundi. Kundi também tá machucado. Então vai ser Ué, Marquinhos Silva. Tu que tá informado aí, Walter, o que teve o Kundi? Pois Pegou é, coronavírus? Pegou a doença do Rômulo? Só pode? Que isso, Pegou cara, a doença do nunca Rômulo? Cara, eu não lembro exatamente qual foi a lesão que ele teve, mas foi uma lesão de algumas semanas atrás. Estava na fase de transição aí semana passada e tal, mas até agora não jogou nem nada. Ele tá voltando. Eu acho que talvez não para esse jogo, talvez pro próximo. Porque nem no banco ele tem ficado, né? Sim. Tava o menino da base Cabral. aí, o Cabral. É. Foi só vir um português Esse que já aí tem que um faz o gol. Cabral. Esse vai fazer o gol. Cabral. Vai Sem rima. descobrir os caminhos. Esse aí vai fazer o gol. É isso aí, valeu, Felipe. Falando em português, sumiu também o Nuno, sumiu, né? Ele Não, o Nuno foi emprestado pro não foi Vitória, emprestado, né? Acho que ele foi em definitivo. É. pro Foi, Vitória. cara. Pro Vitória. Não peguei essa informação. Vitória da Bahia, o famoso. Foi pro Vitória, junto ao trabalhar com o professor Eugênio, mais uma vez. Uhum. Ó, fim de jogo em Tubarão. Tubarão 2, Juventus 1. Com isso a Chapecoense está entrando na zona do rebaixamento. Acabou o encanto do Jorginho Cantinflas, sobrancelha. Acabou. E o nosso professor Emerson Maria tá... Tá mal, né? Gosto dele, torço por ele, mas não começou bem. Agora, aí eu vou concordar com o Augusto Inácio. O pessoal pede resultado com 20 dias de campeonato e uma semana de treinamento, né? Então, não sei se Chapecó lá vão ter paciência com o Maria, mas acho que é muito cedo também. Pra cobrar, né? Então tá, valeu. Zé Walter, obrigado pela presença mais uma vez. Teu destaque final aí pra arrematar. Cara, acho que, como eu falei, um clássico ele muda tudo, né? E de fato agora o torcedor do Avaí ele tem um certo sossego, uma felicidade aí, ainda mais que não vai ser assim, se tiver um jogo na quarta e perder já não vai desanimar, porque não vai ter esse jogo, né? Que é bom também pro time, então acho que o Avaí agora tá num caminho certo, agora vindo com os reforços, os jogadores ali que precisavam naquelas posições ali, os extremos, né? Como dizia o Inácio. Então o Avaí está num caminho bom, tá agora com o trabalho aí do Augusto Inácio aí tá agora mostrando, né, o dedo dele ali, né, mostrando o que ele vai fazer no time. Então bem bacana isso, e agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, valeu pelo convite, estamos aí sempre, só chamar, e é isso aí, tamo junto aí, quando precisar só chamar. Valeu José Walter. Pessoal que não conhece ainda, siga lá o José Walter Fute no Twitter para informações aí sobre José Walter com W. o Avaí. Com W. Walter com W. Obrigado ao Zé Walter, obrigado ao Felipe, obrigado a quem ficou com a gente aí até quase 10 da noite. Voltamos na próxima segunda-feira com mais um Troféu Debate. E para falar um pouco aí desse jogo da Copa do Brasil, que é na outra semana, aí no dia 13, contra a Ferroviária, estreia do Leão no Campeonato Nacional. Valeu, galera, obrigado e até semana que vem.